Fala pessoal, hoje nós iremos apresentar um trabalho voltado para a disciplina de inteligência artificial, cujo tema é algoritmo de busca do tipo A estrela. Eu me chamo Elpidio e os outros componentes dessa equipe são o Daniel Campos Galdez e o Wilson Costa Diniz. Com relação à definição, algoritmos de busca eles são técnicas de inteligência artificial aplicadas a problemas de alta complexidade teórica que não são resolvidos com técnicas de programação convencionais, principalmente aquelas de natureza puramente numérica, onde a complexidade de um problema estará diretamente relacionada ao tamanho do espaço de busca correspondente. Quando um algoritmo de busca ele tem a propriedade de otimização, temos a garantia de encontrar a melhor solução possível. E quando o algoritmo de busca tem a propriedade de integridade, significa que se uma solução para um determinado problema existe, o papel do algoritmo é encontrá-la. O que seria esse algoritmo A estrela? Ele é um dos algoritmos de busca mais bem-sucedidos para encontrar o caminho mais curto entre nós ou grafos. Ele também é um algoritmo de busca informada, pois ele utiliza informações sobre o custo do caminho e também usa heurísticas para encontrar a solução. Com relação ao custo estimado e o custo do caminho percorrido, a ideia inicial do A estrela é a composição de dois custos a fim de compor a heurística aplicada na restrição do espaço de busca, direcionamento da busca, compondo uma função do tipo f de x igual a g de x mais h de x, onde essa primeira parte da função g de x é o custo propriamente dito do caminho percorrido, ou seja, é quanto custa para a gente se mover para o nó em questão. Por exemplo, nesta figura abaixo, o custo de caminho do nó S para o nó A é de 3 unidades. Este custo ele pode estar representando qualquer propriedade consumida pelo agente, como por exemplo o tempo, equipamento, distância, combustível gasto, etc., ou qualquer outro tipo de variável. Conforme mostra a figura abaixo, a segunda função que compõe a heurística, h de x, é o custo estimado até o destino, que no caso desta figura está representado pela distância absoluta em linha reta de cada nó até o objetivo final, que seria o ponto G. Sendo assim, concluímos que a heurística base do A estrela é a soma do custo de caminho já percorrido com o custo estimado do caminho que ainda falta percorrer, dando como resultado o custo total estimado para alcançar o nó em questão. A nossa problemática abordada ela é resolvida com o algoritmo do tipo olho de Sauron. Nós denominamos esse nome, cuja função revela qual o caminho mais sábio a se tomar para chegar ao seu objetivo. E uma breve descrição desse algoritmo, dessa implementação, seria a seguinte: um cavaleiro precisa chegar até o rei por meio de um caminho desconhecido e cheio de inimigos. Para descobrir o caminho mais sábio a se tomar, ele usará um item que chamamos de olho de Sauron, e esse item representa o algoritmo do tipo A estrela, responsável por analisar o mapa, representado pelo grafo, os inimigos caracterizados pelos nós, o custo do caminho entre os nós representado pelas arestas e os valores heurísticos, descritos pelos níveis de periculosidade de cada tipo de inimigo. Aqui nessa imagem ao lado, a gente tem um mapa ou gráfico, onde estes valores numéricos exibidos representam a distância entre os inimigos, que na implementação é dado por um nó, e também temos alguns níveis de periculosidade dos personagens inimigos. Sendo assim, o objetivo do cavaleiro e do nosso algoritmo é descobrir o caminho mais sábio a se tomar, levando em consideração as menores distâncias e, consequentemente, os menores danos a se sofrer. E agora nós partiremos para a implementação do nosso algoritmo de busca. Bom dia, meu nome é Daniel Campos Galdez Monteiro e eu vim explicar um pouco sobre a nossa implementação do código ao problema proposto através de um algoritmo de A estrela. Aqui no começo a gente tem o nosso grafo, que é representado por dois dicionários, um sobre o valor heurístico de cada nó e o outro vai armazenar o nó, quais são seus adjacentes, qual a distância dos adjacentes para esse nó. Esses conceitos vão ser abordados melhor mais tarde, durante a execução do código. Agora eu vou explicar a principal, que é a função do olho de Sauron, que é o algoritmo em si. Aqui no começo a gente tem a declaração de algumas coisas importantes. Primeiro, uma lista de nós abertos, ou seja, aqueles nós que estão sendo visitados, mas que seus vizinhos ainda não. E a gente tem outra lista para os nós fechados, que são aqueles que estão sendo visitados e seus vizinhos também foram visitados. Aqui a gente tem dois dicionários. Um vai armazenar cada nó e qual é a sua distância em relação ao nó inicial. E o outro vai armazenar cada nó e para que nó ele aponta. Isso vai ser útil mais tarde na hora de imprimir o caminho, formar o caminho em si também. Aqui a gente tem a inicialização do nó inicial
Primeiramente, a gente bota a distância 0, que é a distância dele para ele mesmo é 0, em relação ao nó inicial. E a gente vai colocar ele para apontar para ele mesmo, como está representado nesse pincel do código aqui. O nó inicial ele é aberto, colocado na lista dos abertos, com a distância 0 em relação ao nó inicial e aponta para ele mesmo. Logo depois disso, a gente vai entrar em um loop, enquanto houverem nós abertos, vai ser executado esse código, e a gente vai procurar, vai recolher entre os nós abertos qual é o que tem a menor distância em relação ao nó inicial, mais somado às heurísticas. Então, entre todos esses nós que estão na lista de nós abertos, ele vai pegar o menor deles e vai jogar para essas cláusulas aqui de ifs e de elifs. Se o nó selecionado, o menor deles, ele não for selecionado, for none, for nenhum, o caminho não existe, como está aqui. Se o nó selecionado for um nó final, ele vai começar a imprimir o caminho, representado por esse código aqui. Se o nó for detectado, mas ele não tiver nenhum adjacente, ele simplesmente vai passar, representado por essa seta. E se ele for detectado normalmente e tiver adjacentes, ele vai começar a analisar todos esses adjacentes e vizinhos. Se um adjacente dele já for um nó aberto, ele vai comparar, vai entrar nesse else aqui, ele vai comparar se o novo caminho em relação ao nó inicial é menor. Se for menor, ele vai ser substituído e vai apontar para esse nó selecionado, que ele é o adjacente. Mas se ele ainda não tiver na lista de nós abertos, ele vai ser adicionado na lista de nós abertos e vai ser armazenado com a distância dele em relação ao nó inicial, juntamente a esse nó selecionado, que abriu ele, como está representado aqui, esses dois possíveis caminhos. No final de tudo, o nó que foi selecionado ele vai ser removido da lista de nós abertos, já que os nós abertos eles representam os nós visitados que os vizinhos ainda não foram analisados. Já que eles foram analisados, ele vai ser removido da lista de nós abertos e vai ser adicionado na lista de nós fechados. Assim, voltando para o loop, enquanto ainda houverem nós abertos. Como está representado aqui. Ele vem e volta para cá. Até que, eventualmente, aconteça alguma dessas coisas. Bom, meu nome é Hudson, vou dar continuidade ao trabalho, vou mostrar a implementação desse código, falar um pouco sobre a função heurística e também um pouco sobre os nós. Vou mostrar aqui na imagem que fica mais fácil de visualizar. Nosso grafo é esse. E qual é o objetivo? Revelar qual é o caminho mais sábio que o cavaleiro deve tomar para chegar até o rei, como podemos ver aqui. E diante desses caminhos, a gente vai ter vários inimigos. Vão ter o seu nível de periculosidade, que esse vai ser a função heurística, onde cada um vai ter seu nível, como podemos ver aqui embaixo. Também temos os nós. Os nós são todos os pontos de paradas e ramificações que ele pode tomar para cada nó. Agora voltando aqui para o código, vou mostrar ele rodando. Aqui ele já fez a análise e deu o melhor caminho para ser tomado para o cavaleiro chegar até o rei. Que vai ser o caminho A, depois C, depois ir para o G, K, O e P. Podemos ver aqui nessa imagem melhor. O cavaleiro vai sair da posição A, vai vir para a posição C, depois passar para a posição G, K, O e P, até chegar ao rei. Um apêndice sobre a execução do código para mostrar mais o que aconteceria se fossem escolhidos dois pontos diferentes além dos propostos, que são do cavaleiro para o rei. Por exemplo, a gente pode escolher um ponto inicial C até M, que ele vai tornar um caminho completamente diferente. Mas se a gente inserir, por exemplo, um caminho que não é possível, por exemplo, se eu quiser ir de mercenário até o duende, ou seja, voltar ao caminho, posso botar de L até B. Vai me retornar que esse caminho não existe. Então, basicamente, é isso o nosso projeto e muito obrigado pela atenção.